Dando continuidade ao estudo, da cinemática de uma partícula, vamos apresentar agora, vamos estudar agora a equação do movimento com coordenadas normal e tangencial. Então nós temos aqui uma partícula que está percorrendo uma trajetória e nesta partícula P nós vamos fixar, na partícula, não no espaço, vamos fixar na partícula um sistema de coordenadas normal, tangencial e binormal. Então nós temos um eixo T que é tangente à trajetória, um eixo N que é normal ao eixo T, e vamos ter um eixo B que é binormal, ele é normal a T e normal a N. Então nós temos esse terceiro eixo aqui, que é o eixo binormal. E aí quando a gente aplica o somatório de forças, igual massa vezes aceleração, vai ser o somatório de forças na direção de T, o somatório de forças na direção de N e o somatório de forças na direção de B, igual a massa vezes a aceleração de T, mais a massa vezes a aceleração de N. E aí é o seguinte, percebam que não existe uma aceleração, um movimento aqui, no sentido do eixo binormal. Então vamos ter um somatório de forças em T igual a massa vezes a aceleração a T, um somatório de forças em N igual a massa vezes a aceleração a N, e o somatório de forças na direção de B vai ser igual a zero. Então nós temos estas três equações aqui, escalares, para esse sistema de coordenadas normal e tangencial. Vamos estudar agora este exemplo, aplicando exatamente as coordenadas normais e tangenciais. E nós temos a seguinte situação, nós temos aqui carros de corrida, descrevendo-se então uma trajetória curva, e este chão, essa superfície, ela possui uma inclinação. E deseja-se saber qual deve ser a inclinação, de modo que o nosso carro ele não tenha tendência nem de escorregar para cima, nem de escorregar para baixo. Então, qual deve ser o meu θ, a minha inclinação, qual deve ser a minha inclinação dessa curva, em que o meu carro, com a velocidade constante, ao entrar nessa curva, ele não tem essa tendência de escorregar para cima nem para baixo. Se ele não está escorregando nem para cima nem para baixo, então não existe aqui uma força de atrito atuando nesse carro. Ele não está escorregando nem para cima nem para baixo. O que é que nós temos? Nós temos a força peso atuando no carro e nós temos a força normal à superfície. Esse carro, naturalmente, aqui está sendo tratado como sendo uma partícula, ok? E aplicando-se, então, aqui os nossos eixos, normal, tangencial e binormal, nós temos essa configuração. O eixo normal vai apontar, lembrando, para o centro da curvatura. O eixo tangente vai ser tangente à trajetória, ou seja, ele está saindo aqui do plano. Nesse caso aqui, ele está saindo do plano. E o eixo binormal ele vai ser normal ao eixo tangente, que está saindo do plano, e ao eixo normal. Então o binormal está apontando aqui para cima. E aí uma observação que é comum ver os alunos confundirem, o que é o somatório das forças normais, ou melhor dizendo, o somatório das forças na direção normal e uma força normal à superfície. Então, muita atenção para isso. Uma coisa é uma força normal à superfície e outra é o somatório de forças na direção normal. Então, ao se aplicar as equações escalares, então vamos ter somatório de forças tangente igual a massa vezes aceleração tangente. E aí, uma das condições desse problema em específico é que o carro está entrando com a velocidade constante. Se ele está entrando com a velocidade constante, a T é o quê? É a taxa da variação da intensidade de V. Logo, é zero. A N, lembre-se que a N, na verdade, é uma taxa da variação da direção de V. Okay? E a N é dado por V ao quadrado dividido por ρ.
AT é dado pela a derivada de V. Se V é constante, então AT é zero. Então o somatório de forças de T, para este caso aqui, igual a zero. Tá? Na verdade, para esse caso em específico, esta equação aqui não vai dar nenhuma informação interessante para nós. Tá? Então eu já vou eliminar essa equação aqui, para não confundir vocês. Então o que nós temos aqui? Nós temos a somatória de forças na direção normal, igual a massa vezes a aceleração normal, e o somatório de forças na direção binormal, igual a zero. Então nós devemos então projetar essas forças aqui, né, mais especificamente essa força normal, na direção de N e na direção de B. Então nós vamos ter o seguinte, vamos ter aqui somatório de forças normais, né? Então a força normal na direção normal vai ser NC sino θ, igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por ρ, né? E nós temos aqui somatório de forças binormais igual a zero, então temos NC cosseno θ, né, a projeção, menos a gravidade, igual a zero. Tá? Isso vai nos dar o seguinte, vai nos dar a seguinte relação para o θ. Né? Então, o θ vai ser igual ao arco tangente de V ao quadrado dividido por G vezes ρ. Tá? Então, com esta equação aqui, né, dado-se então a velocidade e o raio de curvatura, nós conseguimos definir um ângulo θ, né, para o qual esse carro, ao entrar nesta curva com uma certa velocidade, ele não vai ter a tendência nem de deslizar para fora, nem para dentro. Tá? Então, a gente consegue definir aí um θ. E até a gente pode fazer o inverso. Né? Então, assim, conhecido-se o θ, nós podemos descobrir qual a velocidade que eu tenho que entrar na curva para que o meu carro não deslize nem para cima nem para baixo. Então a gente pode fazer exatamente o inverso, né? Que eu acho que até que é mais interessante. Né? Dando então continuidade ao estudo da cinética de uma partícula, vamos abordar o problema agora utilizando coordenadas cilíndricas. O princípio ele é o mesmo, né? Então nós temos aqui um somatório de forças igual a massa vezes aceleração, só que essa força e essa aceleração, elas possuem os componentes R, θ e Z. Né? Então nós temos essas três componentes, né? R, θ e Z, e aí na forma escalar nós temos isso aqui, né? Que é algo muito semelhante lá que foi utilizado, que foi obtido nas coordenadas cilíndricas, ou melhor dizendo, as coordenadas cartesianas e as coordenadas normais e tangenciais. Né? Então, o somatório de forças na direção R igual a massa vezes a aceleração na direção R, somatório de forças na direção θ igual a massa vezes a aceleração na direção θ, somatório de forças na direção Z igual a massa vezes a aceleração na direção Z. Utilizando-se então aqui um exemplo, né? Nós temos o seguinte enunciado. Esse aqui é um exemplo do livro do Hibbeler, né? 12ª edição. O enunciado é o seguinte: o cilindro liso C, de 2 kg, mostrado tem um pino P através do seu centro, que passa pela fenda no braço OA. Se o braço é forçado a girar no plano vertical, há uma taxa constante, tá? Então a observação aqui é uma taxa constante de 0,5 rads por segundo, determine a força que o braço exerce sobre o pino no instante em que θ é igual a 60 graus. Então aqui nós temos um problema no plano e vamos utilizar a somatória de forças em R e somatória de forças em θ. Né? Nós não temos aqui uma componente em Z. Tá? Nós temos um R aqui, né? Na verdade um comprimento, que ele vai ser variável, tá? Ou seja, nós temos os dados de θ e dados de R. Né? Então, por esse motivo, vamos utilizar coordenadas cilíndricas. Tá? Mas nada impede que seja resolvido com outras coordenadas, de outras formas. Tá? Eu particularmente gostaria de resolver, né, abordar, talvez até faça isso em aulas futuras, utilizando um sistema vetorial, que eu particularmente acho mais interessante, que acho bem geral. Mas vamos aqui, neste momento, abordar utilizando coordenadas cilíndricas.
Então é o seguinte, nós temos aqui o diagrama de corpo livre, em que nós temos a força peso, né, a força normal, e nós temos essa força FP aqui, tá, que é uma força aí que o braço está exercendo nesse pino, esse ponto P, ok? Ok, então somatório de forças de R, somatório de forças em θ, e aí a gente obtém isso aqui, né, fazendo as respectivas somatórias de força. Vamos obter essas equações. E com a relação do R, né, lembrando que o R vai ser então, deixa eu voltar aqui anteriormente, né, o R aqui vai ser, então vamos ter que o seno de θ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, né, a hipotenusa é o nosso R, e vamos ter esta relação aqui para o R, tá? 0,4 dividido por seno de θ, que vai ser igual a 0,4 cossecante de θ. Utilizando essas relações aqui, né, a derivada da cossecante e a derivada da cotangente, né, além dessa propriedade aqui, né, a derivada de uma função em relação ao tempo vai ser igual a derivada da função em relação a θ vezes dθ dt, né, então fazendo utilizando essas três relações, né, ou melhor, essas duas derivadas e essa propriedade aqui, nós vamos obter algo desse tipo, né, para o nosso R, já é obtido diretamente, para a sua derivada e para a sua derivada segunda, tá? Aconselho vocês a verificarem isso aí em casa, né? Então vocês vão colocar lá, vão fazer primeira vez a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vez da segunda, enfim, vocês vão fazer essas relações aí que vocês aprenderam lá nas disciplinas de cálculo. E aí, substituindo os valores, né, avaliando para um θ de 60 graus, e nós temos aqui uma velocidade angular constante de 0,5, né, consequentemente, a aceleração angular é zero, né, substituindo o valor nas equações anteriores, vamos obter esses valores aqui, tá, para R ponto, R2 pontos, a aceleração na direção R e a aceleração na direção θ. E substituindo lá na nossa equação, né, resolvendo para NC e para FP, vamos obter esta relação. Tá? Então a normal no ponto C, 19,5 newtons, e esta força sendo aplicada ali de menos 0,356. Tá? Se é negativo aqui, então o sentido real é o oposto ao sentido adotado. Ok? Então, com isso, nós encerramos, né, a utilização de coordenadas normais, tangenciais e cilíndricas para resolver problemas de cinética de uma partícula.